Olá a todos, eu sou o aluno Gabriel Pereira Rodrigues, estou aqui apresentando meu trabalho teórico de PCS 3559. E bom, o meu trabalho eu vou falar sobre animação, mais especificamente sobre animação 2D. Eu vou passar aqui por alguns tópicos que eu acho que seria importante comentar sobre, para aprofundar e pelo menos deixar claro algumas coisas. E no futuro irei mostrar um exemplo prático e real que é interessante para a computação gráfica. Bom, a animação, a palavra animação que vem do latim anima e significa alma ou sopro de vida. Portanto, podemos entender que é essa arte como o ato de dar a vida a objetos estáticos e inanimados através de diferentes métodos, ou seja, eu vou animar eles. Bom, a gente pode dividir em três partes, como pré-produção, produção e pós-produção, sendo o processo de pré-produção o primeiro estágio da criação da animação, e durante esse estágio a equipe de animação desenvolve os seguintes elementos: a história, o roteiro, os personagens, o storyboard, cor, plano de fundo e a narração. Esse é um estágio bem criativo e que ele prepara para o processo principal, portanto ele precisa ser feito com todo cuidado. O que eu consigo perceber estudando e vendo em efeitos práticos é que uma pré-produção, assim como pensando em código e toda uma estrutura, é como se fosse um estudo de caso, se fosse fosse os casos de uso, definir as classes. É bem importante para você poder começar a fazer o seu projeto, né? Para uma animação é a mesma forma. Você tem que imaginar o que você vai animar, quem são os personagens, o que eles vão fazer e o que você deseja com isso, o que você quer passar para o espectador. Bom, a fase de produção é o processo de junção de todos os materiais criados na pré-produção e para a produção das cenas em si, né? Isso inclui até preencher fundo com cores, criar as cenas individuais, atividades personagens, fazer animação bruta, limpar o traçado do rascunho, fazer uma interpolação, colorir os desenhos com ajuda de software e assim por diante. Aqui embaixo é interessante nessa imagem poder reparar, né? Que você tem os keyframes, né? Importantes da animação que você quer mostrar. No caso, imagina que isso é uma bola quicando. E aqui, tipo, a ação e os frames que você quer mostrar, certo? Então, indo de 1 para 6 e assim por diante. Quantos frames são necessários para uma bola aparecer pingando? Você percebe que enquanto ela desce e sobe foram 15 frames, para ela descer e subir de novo foram mais 15. Bom, a pós-produção é o processo final da edição de animação 2D e durante essa fase a animação é aprimorada com efeitos sonoros, gravações adicionais para aumentar o impacto emocional, ou seja, a sua animação sempre tem um objetivo que você quer passar. E depois que a versão final estiver pronta, ela será renderizada e exportada para diferentes formatos. É interessante ver que tanto na computação gráfica até em modelos antigos de animação é bem usado, bem utilizado ou bem refeito na pós-produção alguns ajustes mais simples. Às vezes você colocou frames demais onde não precisava, ou alguma coisa precisava de mais frames e não tem. Na pós-produção você passa, você faz o pente fino. Bom, eu queria exemplificar mostrando alguns exemplos de agora na prática de animação. Bom, eu gostaria de mostrar primeiro um caso de uma animação sprite 2D. No caso aqui temos um personagem pixel art e, bom, como é uma animação, ele tem que ter vários quadros em sequência que mostra ele sendo animado. Bom, primeiro tem que imaginar o que você quer, pensando na pré-produção, produção e pós-produção. Na pré-produção você pensa no personagem, a existência dele, um detetive, e o seu objetivo de fazer. Qual o objetivo da sua animação? No caso aqui é detetive anotando, eu quero mostrar ele anotando alguma coisa. Feito isso, eu fiz um sketchbook de cada passo desse processo de produção e com isso a gente vai e acelera algumas coisas. Aqui dá para ver exemplificada a animação como ficou. Bom, aí aqui entra todos os frames. Para caso você queira deixar ele anotando, é só ficar ciclando esses últimos dois frames. Ele dá a impressão de que ele está anotando. Aqui podemos ver um mesmo exemplo, só que agora de um personagem andando. Para isso você precisa de todos os frames, como vocês podem ver. Bom, agora imaginando, pegando o Unity como um exemplo para poder ficar mais real e factível. Aqui temos o mesmo personagem. Podemos ver que, bom,
Dentro do Unity tem a animação, que no caso você pega os sprites e mostra como você quer que eles se interpolem. No caso aqui, é ele andando para a direita, você percebe que fica assim. O... Ele pegando o caderno, ele ficaria assim. Isso. Pegando o caderno, ele fica assim. E a cada frame, troca o frame a cada segundo. Você percebe que não são todos o mesmo, porque o impacto e o que você quer passar é diferente a cada frame. O de subir e anotando, como eu disse, é só um loop. Ele anota, vai para esquerda, direita, esquerda, direita. Bom, no Unity é bem interessante também falar que não adianta só você fazer assim, você pode fazer com uma máquina de estado. Isso é bem interessante porque traz a programação e toda a nossa ideia de estados para o mundo da animação, começando com o estado de entrada, indo para o parado, onde não existe uma animação. Você pode ter um movimento de subida, ele pode voltar, um movimento lateral, direita, esquerda ou de descida. Não é só fazer as animações, tem que ter toda essa lógica de pensamento quando você pensa em algum jogo ou até mesmo em algo que não é contínuo e direto, né? Um filme você não precisa pensar nisso, mas um jogo, por exemplo, se o player ele pensa em ir para a direita e ele pensa em subir, ou se ele pensa em subir e ir para a direita, você tem que ter esse caminho, essa transição entre subir e ir para a direita. Aqui, como exemplo, tipo, se o player está pegando o caderno e em algum momento ele decide andar, você percebe que tem que ter uma transição para todos eles. Tanto para subir, esquerda, direita e descer. E ele só pode pegar caderno se ele estiver parado. Não faz sentido estar andando e pegar um caderno para anotar alguma coisa. E de pegando o caderno, ele começa a fazer as anotações. E a mesma regra se aplica do pegando o caderno para anotações. Bom, assim eu consigo, exemplificando, né, todo a pré-produção, produção e pós-produção de uma animação em 2D, usando no Unity como caso de exemplo. E aqui é a bibliografia.